Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Diz o Senhor: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. El Shaddai, irmã Eleide cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. El Shaddai, te louvo por fé. O grande eu sou, teu nome é. Para sempre há de ser. Deus eterno de poder, majestade soberana, Senhor, eu me prostro diante de ti, pra te dar o meu louvor. Vou viver pra te servir, te exaltarei, Deus meu e Rei. Hoje canto agradecida pela minha vida, escudo forte, que do mundo me livrou, Deus do meu louvor. El Shaddai,
te louvo por fé. O grande eu sou, teu nome é, para sempre há de ser. Deus eterno de poder, majestade soberana, Senhor, eu me prostro diante de ti, pra te dar o meu louvor. Vou viver pra te servir, te exaltarei, Deus meu e Rei. Hoje canto agradecida pela minha vida, escudo forte, que do mundo me livrou, Deus do meu louvor, escudo forte, libertador, que do mundo me livrou, Deus do meu louvor. Você está vendo a predestinação? Era um cordeiro quando veio ali. Era um cordeiro quando foi trazido. Ele nasceu um cordeiro. Ele foi criado como um cordeiro. Ouvintes, convicção, certeza igual a segurança. Temos uma Bíblia Sagrada para nos oferecer tudo isto. Tudo que nos expressa, nos garante segurança. Na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, está escrito:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós temos visto a afirmação do profeta de Deus na mensagem O Sinal, nos mostrando essa grande verdade sobre predestinação e eleição. O que nos dá convicção, certeza, portanto, segurança. Cada ser humano deve buscar, acima de tudo nesta vida, a segurança em relação à eternidade, ao outro lado. Porque este lado de cá, ninguém discute. É efêmero, passageiro. Rico, pobre, sábio, indouto, feio, bonito, de qualquer forma, passa. E o outro lado não. Eternidade. Com uma pré-estreia de 3 anos e meio de bodas do Cordeiro, linguagem espiritual, linguagem bíblica. Um milênio, que é 1000 anos, representando a lua de mel. As bodas do Cordeiro fala de casamento na Bíblia Sagrada. E depois, eternidade e mais eternidade, não tem expressão. Infinito, eternamente. Agora veja, se você tem toda a segurança, a casa cercada de muros altos, com cerca elétrica, sai com seguranças acompanhando, e todo tipo de segurança aqui embaixo, e ainda vive em suspense, em relação à eternidade, Jesus Cristo nos deu essa segurança, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja só, sendo assim, somos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, em amor. Isto quer dizer, santos e irrepreensíveis por representação. O seu filho goza de privilégios com você, com o pai.
o Filho de Deus goza de privilégios com o Pai. Ele tem uma representação que lhe dá segurança. E o profeta de Deus, na mensagem do sinal, nos mostra que o cordeiro era levado ao sacrifício e ele não podia ter manchas, ele não podia ter defeito físico, porque era realmente um símbolo do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele afirma, chamando a atenção para a predestinação. Aquele cordeiro nasceu cordeiro. Foi levado ali porque era cordeiro. Era aprovado. Até nisso mostra que Deus não aceitou outra coisa a não ser o seu plano na pregação, na ministração, no sacerdócio. O cordeiro tinha que ser macho. Então ele era um cordeiro quando foi trazido. Nasceu o cordeiro. Ele foi criado como um cordeiro. E todas as suas manifestações, através de sua natureza, eram de cordeiro. E por isso podia representar a Cristo no sacrifício. E este, portanto, é o único tipo de espírito verdadeiro que pode receber a palavra, que pode receber a Cristo. Não tem divergência. A palavra de Deus, a mensagem, não encontra resistência, divergência com a natureza do cordeiro. Isto quer dizer, com aquele que nasceu cordeiro, com aquele que foi elegido desde antes da fundação do mundo e que foi predestinado para aquela grande adoção que o próprio Senhor Jesus experimentou lá no Monte da Transfiguração. Então, aquela combinação de natureza não causa dificuldade na vida cristã. Esse filho não exerce a sua filiação para entendermos melhor o seu cristianismo, a sua fé, gemendo, reclamando, lamentando, murmurando, se escandalizando, se queixando. Ele não é rixoso, para começar. Então, esse é o único tipo de espírito
verdadeiro que pode receber a palavra, que pode receber a Cristo. Porque é um casamento de natureza. Nasceu para aquilo. A eleição mostra de onde viemos. A predestinação mostra o nosso destino, para onde estamos indo. Então, segundo a palavra do profeta, o resto deles, bem entendido, daqueles que não nasceram do Espírito, que não alcançaram a natureza divina, conforme São Pedro fala, São Paulo, a Bíblia nos mostra. Eles até mesmo tentarão obter o Espírito, mas acabam colocando o Espírito de que forma? Em quem? Sobre um lobo. Sobre uma natureza temperamental, iracunda, má, ruim, vingativa, acumulador de ódio. Chama-se a bateria de acumulador. Acumulador de energia. É a bateria. Acumulador de amor. Acumulador de paz. Acumulador de boas coisas. Ou acumulador de ódio, de queixa, de murmuração. É uma questão para uma análise introspectiva. Nós vamos encontrar toda espécie de mal. Como Paulo disse, em mim não habita bem algum, se referindo à sua carne, o seu sangue. Mas o homem da máquina, o dirigente lá de dentro, passa a dominar isto. Você pode sentir, você pode falhar, pode até irar, mas não acumula. Não acumula. Aquilo passa imediatamente, passa, você não consegue guardar ódio, maldade. E muito especialmente erros doutrinários. Tem mensageiros que são acumuladores de falsas doutrinas. Se você se liga a eles, você fica na mesma situação. Mas veja que o Espírito Santo alçaria voo imediatamente se descesse sobre um lobo. Sobre um lobo. Ele aninhou-se, se adaptou ao cordeiro por causa da sua natureza. Então ele podia levar o cordeiro aonde ele quisesse, até mesmo para o Calvário, para o monte da tentação, para qualquer lugar, sem nenhuma força, sem nenhuma violência. E é o que acontece com você, meu irmão, com você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que lindo, que lindo. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, você já começou bem. Começou ligado aqui na página Tabernáculo da Fé Brasília, para participar de nossos cultos, de nossos trabalhos evangélicos, que temos aqui todas as manhãs, neste horário, nesta página. Olha, divulgue esta página, nossas programações nesta página, para seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para acessar a página Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. 4 horas da manhã já inicia com a palavra do dia, uma palavra poderosa a seu favor. 5 horas, este programa Fé para Vencer, das 5 às 6 da manhã, das 6 às 7, culto doméstico, e vai indo o dia todo. Hoje, domingo, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, estaremos lá em nossa igreja sede para a grande escola bíblica dominical, culto da família. Leve sua família lá, hoje, daqui a pouco, 8 horas da manhã, culto da família cristã, viu? Lá no Novo Gama, o entorno de Brasília. Novo Gama fica ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Daqui a pouquinho, hoje, domingo, 8 horas da manhã, inicia a escolinha das crianças, a escola com os jovens e os adolescentes, e 8h30, a escola com toda a igreja. Aguardamos você lá com toda a sua família. Não perca, estaremos juntos de mãos dadas, ali sendo abençoado na igreja. Logo após a escola, temos o almoço com a igreja. Você vai almoçar, é gratuito, com a sua família. E à noite, à tarde, não é à tarde, 1 hora da tarde, temos o culto com os jovens. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. 6 horas da tarde, aquele culto de cura divina, milagre, libertação, onde você vai e volta leve, libertado de muitos males. Aguardamos você lá, no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, lá está a nossa igreja evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você. Daqui a pouquinho estaremos lá, 8 horas da manhã, e você também. Não perca, leve sua família. Olha, não desligue seu computador, teremos mais meia hora ainda de programa Fé para Vencer ao seu favor. Vamos juntos com esta programação edificante, maravilhosa, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível.
cordeiro se sacrifica. Ele não reclama o que é seu. Senhor, Senhor. Irmãos Juliano e Laísa cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Dia ao pôr do sol, vejo as bênçãos do Senhor e as estrelas que cintilam. É o amor de nosso Deus. Azul celeste é infindo em seu fulgor, mas não poderá jamais comparar ao teu amor, Senhor. Vida vem guiar. Entre as montanhas, cada dia cresce a flor. Vejo então o teu cuidado, teu amor e proteção, Senhor. Vida vem guiar, Senhor, Senhor, vem agora abençoar. Em tuas mãos me entrego, minha vida vem guiar, minha vida vem guiar. Então o sangue foi um sinal
ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro e aplicado o sinal em si mesmo e não tinha se envergonhado. Ouvintes, São Paulo fez uma declaração que confirma que o Evangelho causa vergonha. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus para todos aqueles que creem. E ele carregou, Jesus carregou a vergonha da cruz. E o profeta está afirmando sobre o sinal que foi exposto, tinha de ser exposto lá no Egito ainda. Eles já tinham deixado a marca de um povo diferente. Um povo que viveu lá mais de 400 anos, mas nunca mudou. Nunca mudou a sua cultura. Sempre carregou o timbre de Israel, de Abraão, de Jacó, dos patriarcas. Agora, naquela ocasião, estava caindo o juízo tremendo sobre o Egito, e nenhum deles afetou a casa do israelita. Mas na questão do sinal, da morte dos primogênitos, afetaria. Tinha uma condição. Cada pai de família tinha que tomar um cordeiro sem mácula, sem defeito, sem mancha, sacrificá-lo e passar o sangue nos umbrais das portas. Cada um deles tinha que fazer isto, porque o que não fizesse, o juízo cairia sobre aquela casa, mesmo sendo de Israel. Bom, nós não sabemos se alguém deixou de aplicar o sinal ali, mas toda a casa do Egito chorou, ficou de luto, começando pelo próprio filho de Faraó. Mas antes de acontecer, aquilo foi motivo de ironia, de vergonha. Parecia uma tonteria, um fanatismo.
uma superstição, passar sangue de cordeiro na porta, nos umbrais da porta? Que tipo de gente é esta? Mas nenhum israelita que expôs o sinal ficou envergonhado. Fez aquilo de uma forma constrangida, simplesmente pelo medo de perder o seu primogênito, que significava tudo naquela época para a família. Então o profeta diz que o sangue identificava o adorador e havia matado o cordeiro, aceitado o cordeiro como um fato garantido, com segurança, e aplicado o sinal em si mesmo, em sua própria casa, e não tinha se envergonhado. Porque, na verdade, ser uma cristã lá na escola causa vergonha. Quem deveria ficar com vergonha, não tem vergonha. E quem não deveria, é quem tem a vergonha. Veja a maneira que as mulheres se vestem. Elas deveriam ter vergonha, porque estão expondo a nudez. Está mostrado na Bíblia que Eva e Adão estavam nus e não se envergonhavam, não se constrangiam, porque eles estavam cobertos com o véu da santidade. Agora essas mulheres de hoje estão cobertas com o véu da santidade para não ver a sua nudez? Não. Elas estão cobertas com o véu da iniquidade. Então esse véu não deixa ver que estão nuas. Que, aliás, é a situação de Laodiceia, da era de Laodiceia. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Jesus diz que ela está nua e não sabe. A era que quer dizer justamente mulher. Laodiceia significa mulher, direito dos povos. Está nua e não sabe. Veja aí na Bíblia Sagrada. Agora, aquela moça, aquela mulher, para enfrentar a sociedade de hoje, trabalhar, estudar, mesmo o próprio homem, o rapaz. Então tem comportamento que causa vergonha, vamos dizer. Mas lembrando do israelita, ele não se envergonhava de expor o sinal. Jesus diz que aquele que se envergonhar dele, aqui, ele, Jesus, se envergonhará dele lá em cima. Portanto, nós devemos ter alegria, satisfação de sermos ironizados
criticados, nossos jovens, nossas moças, as próprias crianças. Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo que está sob juízo apocalíptico. Aquilo que aconteceu, aquilo que está escrito e aconteceu lá no Egito, lá em Sodoma, lá nos dias de Noé, tudo foi para mostrar o que aconteceria agora, na última era. Foi uma sombra, foi para aviso. E o mundo está sob juízo. Há juízos que afetam a todos, o justo e o injusto. Nós vimos lá a seca que Elias chamou pela palavra, 3 anos e meio. O justo, aquela mulher, aquela viúva, sofreu aquele juízo. Mas ela foi socorrida em tempo próprio. Essa aqui é o importante. Então você, irmã, irmão, tem que entender que expor o sinal não pode ser constrangido. E tem que ser como um privilégio, como uma honra, como uma segurança. Eles passavam ali em frente à casa do israelita e riam e zombavam naturalmente. Mas eles, a família, estava tranquila, descansada. Elas não importam de sair na rua do jeito que estão. Agora, as filhas de Deus vão se importar, vão sentir-se incomodadas, envergonhadas, de se portarem e saírem, se exporem como filhas de Deus? Não, jamais. Os filhos de Deus não poderão fazer isso. Tem que ser daquela forma que o profeta está afirmando aqui. Exatamente. Porque ele tomou o cordeiro para falar de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado, morreu como cordeiro, sem abrir a sua boca, profetizado há 800 anos antes de Jesus, por Isaías. Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Mas acontece que o Cordeiro não é só Jesus. Veja São João capítulo 10. Ele chama o seu povo de ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conhece a voz do pastor. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. O versículo anterior ele diz da mão do Pai. Depois ele fala das minhas mãos. Porque eu e o Pai somos um. Então é considerado como ovelha, como cordeiro. E o profeta está traçando o retrato falado, o perfil do cristão, como um cordeiro. E ele disse, o cordeiro é obediente. O cordeiro é obediente.
A gente tem citado, e nunca é demais repetir, ele, chegando no Cairo, lá no Egito mesmo, ele viu ali um fato muito curioso. Havia uma feira exposta na rua, como nós temos às vezes aqui. E tinha um trânsito que passava no meio da feira. E logo ele viu um pastor na frente e um rebanho de ovelhas atrás. Ele disse, para o carro que eu quero ver essa cena. Ele pensou, agora está a confusão. Porque estas ovelhas vão aprontar aqui nesta feira. Verduras, legumes, cereais, milho, naturalmente, e coisas que apetitam uma ovelha. Mas qual não foi a sua surpresa? Veja só. Nenhuma delas levantou a sua cabeça. Olhou para os lados, sentiu-se atraída. Nenhuma delas. E o interessante ainda é que o pastor nem sequer olhava para trás. Agora você coloca ali uma manada de bodes, de cabras, para atravessar uma feira. O que vira aquilo? Jesus disse que vai haver uma separação. Ovelhas para um lado, bodes para o outro. Ovelhas para a salvação, bodes para a perdição. Jesus Cristo. E o interessante de tudo, a estas alturas, é você, irmão, irmã, se encontrar não por mérito, não por qualidade própria, se encontrar dentro de um rebanho cujo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Você conheceu a sua voz, você conheceu a sua mensagem, a sua voz é a sua mensagem. A sua voz é a mensagem da era. A sua voz é a voz do profeta de Deus, da mensagem precursora da segunda vinda de Jesus. E você conheceu a sua voz, conhece a sua voz. Por isso, descanse, confie em nome de Jesus Cristo. Nesta grande bênção, Deus te abençoou. Amém. Que maravilha! Oh, gente, obrigado por vocês ter parado, sintonizado seu computador, aqui nesta amiga página Tabernáculo da Fé Brasília. Divulgue esta página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir programações edificantes, cultos edificantes, que esta página produz para você. Esta página é a página da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizada aqui em Brasília, ali no entorno de Brasília, cidade do Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Daqui a pouquinho, hoje, domingo, 8 horas da manhã, estaremos iniciando aquela grande, maravilhosa escola bíblica dominical ali em nossa igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479,
lote 16. É muito fácil. Chegando ali no Novo Gama, você vai até o bairro Pedregal, muito conhecido, viu? E ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A nossa igreja, Tabernáculo da Fé Brasília, está localizada ali na 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, ali na entrada do bairro Pedregal. Vai lá hoje, leve sua família, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, inicia a nossa grande escola dominical, das 8 às 8h30, culto com as crianças, das 8 às 8h30 também, culto, palestra com os jovens, os adolescentes, e 8h30 até às 11 horas com toda a igreja. 11 horas teremos o almoço gratuito com toda a igreja, e à tarde, 1h da tarde, culto com os jovens, 5 horas da tarde, companheirismo com toda a igreja, 6 horas da tarde, culto de cura divina, libertação, milagres. Tenho certeza que você ir ali, você voltará leve, abençoado pela palavra de Deus. Vai lá, leve sua família, é muito fácil estar ali, viu? Deus te abençoe, aguardamos você lá hoje, daqui a pouquinho, ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Estamos lá de braços abertos para te abraçar. Deus te abençoe. Olha, este programa é apresentado diariamente aqui por esta página. E juntos somos abençoados. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado com Deus. Deus te abençoe. Nosso abraço.